Isso nos leva para o canto número 6, quando aqui então finalmente reaparece nessa história Baco, porque Baco está aborrecido com o fato que os portugueses já estão lá quase na metade do caminho, e querendo que os portugueses não acertem de jeito nenhum, Baco vai até Netuno, que é o rei dos mares. Netuno é o Posido, né, para os gregos, e convence os gregos, as criaturas do mar de que os gregos são um perigo imenso e pede ajuda para afundá-los no caminho. É o que acontecerá agora no 29, agora, por favor, no canto 6. Desculpe, é Baco falando com os seres do mar, tá? Baco falando. Vistes que, com grandíssima ousadia, foram já cometer o céu supremo. Vistes aquela insana fantasia de tentarem o mar com vela e remo. Vistes e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais, que temo que do mar e do céu em poucos anos venham deuses a ser e nós humanos. Olha que maravilha, né? Então ele está dizendo assim, ó, desse jeito que vai, esses portugueses aí vão ser os deuses, nós vamos ser os humanos. Pô. Esse pessoal aí incontrolável só faz tudo que bem entende. Entenderam o que ele está dizendo está querendo que os outros fiquem com raiva dos portugueses. De fato, as criaturas marinhas irão tentar afundar os portugueses, que é o que acontece agora. Antes disso, antes da tempestade, há um episódio muito engraçado que o Camões conta, associado à história de Portugal, que é a história mítica dos 12 da Inglaterra. Essa história é assim. 12 ingleses, 12 britânicos, haviam ofendido algumas mulheres na Inglaterra, feito lá um desaforo com elas, com o objetivo de gerar atrair desafiadores para vir brigar com eles. Então, com o objetivo estúpido de briga, de arrumar uma briga, haviam feito lá, criado um fato que era uma ofensa à honra de algumas mulheres. E aí então disseram, agora quem quiser vir tirar satisfações conosco, estamos esperando aqui. E Portugal mandou 12 portugueses fazer isso. Né? E esses 12 portugueses foram lá, sendo que o último chegou atrasado, né, foram 11 e tal, mas acabaram vencendo os britânicos. Essa história não se tem ideia nenhuma da sua veracidade, embora todas as pessoas listadas como sendo os 12 portugueses tenham tido existência real. E aí então, apenas a título de registro aqui na nossa excursão, então está aí destacado o último verso em que os portugueses se vangloriam de terem vencido os 12 ingleses, tá? E recuperado a honra das mulheres. Muito bem. 66. Gastar palavras em contar extremos de golpes feros, cruas estocadas, é desses gastadores que sabemos, maus do tempo com fábulas sonhadas. Basta, por fim do caso, que entendemos que, com finezas altas e afamadas, com os nossos fica a palma da vitória e as damas vencedoras e com glória. Viu só? Daí os portugueses resolveram aquela parada. Aí, cumprindo aquele pedido de Baco, Netuno manda uma tremenda tempestade que parece que vai afundar a frota inteira. Vasco da Gama, então, recorre a Deus e implora que Deus os ajude. É o que está aqui nos próximos 3 estrofes, ou 4 estrofes. Vendo Vasco da Gama que tão perto do fim de seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria ao céu subia, confuso de temor, da vida incerto, onde nenhum remédio lhe valia, chama aquele remédio santo e forte que o impossível pode, desta sorte. Divina guarda angélica celeste, que os céus, o mar e a terra senhoreias. Tu que a todo Israel refúgio deste, por metade das águas eritreias. Por metade das águas eritreias é por meio do Mar Vermelho, né? Falado poeticamente. Por metade das águas eritreias é por meio do Mar Vermelho, quando Deus salvou os judeus. Tu que livraste Paulo e defendeste das sirtes arenosas e ondas feias, e guardaste com os filhos o segundo povoador do alagado e vácuo mundo. Quem é o povoador do alagado e vácuo mundo? O segundo povoador é Noé. Né? Do alagado, inundado, vácuo mundo, vazio. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que repovoaram o mundo. Não é isso? Tá? Então, Paulo, por exemplo, que ele cita ali, é Paulo de Tarso, que teria naufragado várias vezes, todas as vezes salvos por Deus. E Sirtis é um conjunto de bancos de areia que naufragam também, que seguram as ondas. Então ele está dizendo assim para Deus, Deus, do mesmo modo que você ajudou Noé, ajudou Paulo,
que você defende contra as Sírias, por favor, me ajude também a nós portugueses. Se tenho novos medos perigosos, doutras Sila e Caríbdes já passados, outras Sirtes e baixos arenosos, outros acrocerâuneos infamados, no fim de tantos casos trabalhosos, porque somos de ti desamparados, se este nosso trabalho não te ofende, mas antes teu serviço só pretende? Sila e Caríbdes são dois monstros marinhos que tentam destruir Ulisses na volta para Ítaca. Sirtes, já sabemos o que é, não é isso? Acrocenaureus acro é ponta, né? Cenaureus é raio. É um lugar no meio do mar que atrai raios. Uma espécie de rocha no meio do inflamados, por isso que se chama de inflamados. Ou seja, dizer assim, se nós já passamos por todos esses mares, etc., por que você faz isso conosco? Nós somente temos a ajudar você e não temos nada em contrário? Oh, ditosos aqueles que puderam entre as agudas lanças africanas morrer, enquanto fortes sustiveram a santa fé nas terras mauritanas. De quem feitos ilustres se souberam, de quem ficam memórias soberanas, de quem se ganha a vida com perdê-la, doce fazendo a morte as honras dela. Isso também ficou maravilhoso, né? Ganha-se a vida com perdê-la. É uma demonstração de prontidão para morrer de Vasco da Gama. O canto 7, que é o próximo canto, abre, né, não é isso? Abre com uma exortação à grandeza de Portugal. Então, aqui há, nesse momento, um poemeto de amor a Portugal, e que é muito interessante. Quer, por favor, ler? Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais. Vós que, à custa de várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes que vós, por muito poucos que sejais, muito façais na santa cristandade, que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. É nesse momento, na verdade, Camões está comparando os portugueses minúsculos com todos os grandes povos que poderiam ter feito muito mais e não fizeram menos que os portugueses pela manutenção do cristianismo. E aí, finalmente, eles chegam a Calicut, chegaram à Índia. E chegando à Índia, encontro lá um fulano chamado Monsaide. Monsaide é um árabe que havia se hispanizado, um árabe que sabia falar espanhol, português, e que é transformado em guia. É ele quem guiará os portugueses junto às autoridades indianas que eles visitarão. Não é isso? Esse Monsaide, então, irá conduzir os portugueses para fazer um pacto comercial com os indianos, que era, no fundo, o objetivo da viagem de Vasco da Gama. Então vamos ver como é que começa essa conversa agora entre os portugueses e os indianos. E se queres, com pactos e alianças de paz e amizade sacra e nua, comércio consentir das abundâncias das fazendas da terra sua e tua, porque cresçam as rendas e abastanças, por quem a gente mais trabalha e sua de vossos reinos, será certamente de ti proveito e dele glória ingente. É isso, é o português falando para o governante indiano, propondo um acordo comercial. E sendo assim que o nó desta amizade entre vós firmemente permaneça, estará pronto a toda adversidade que por guerra a teu reino se ofereça, com gente, armas e naus, de qualidade que por irmão te tenha e te conheça, e da vontade em ti sobre isso posta, me des a mim certíssima resposta. Agora acabou de propor um pacto militar, não um pacto comercial, mas militar. Tal embaixada dava o capitão, a quem o rei gentil respondia que, em ver embaixadores de nação tão remota, grão glória recebia. Mas neste caso, a última atenção com os de seu conselho tomaria, informando-se certo de quem era o rei e a gente e terra que dissera. A última atenção é a última decisão. Então o rei ouviu aquilo tudo, achou-se lisonjeado, e disse que ia discutir com os seus conselheiros se iria ou não fazer negócio com os portugueses. É claro que Baco se aproveita disso para envenenar os indianos contra os portugueses. E é por isso que eles terão que sair daí correndo novamente, né? Que acontecerá daqui a pouquinho. E que, entanto, podia do trabalho passado ir repousar, e em breve daria a seu despacho um justo talho, com que a seu rei resposta alegre e leve.
Já nisto punha à noite o usado atalho as humanas canseiras, porque serve-lhe doce sono os membros trabalhados, os olhos ocupando ao ócio dados. E aí então, aparentemente, o rei lá da Índia, de Calicut, topou, não é isso? Agora o que fará Camões? Agora ele vai interromper um pouquinho a narração para se lamentar as ninfas, e essa lamentação aqui é belíssima, maravilhosa. São os três próximos estrofes, em que Camões queixa-se, veja, ele está na miséria absoluta escrevendo isso, numa miséria de dar dó, tá? Completamente miserável, doente, ele não tem nenhum dinheiro, não tem nada, e vai se queixar agora às ninfas de ter a mais desgraçada das vidas, apesar de estar contando a mais bonita das histórias. Então há aqui uma interrupção na própria narrativa, em que a gente agora ouve Camões se queixando da sua própria vida. Então, por favor. Olhai que há tanto tempo que, cantando o vosso tejo e os vossos lusitanos, a fortuna me traz peregrinando, novos trabalhos vendo e novos danos. Agora o mar, agora experimentando os perigos mavórcios inumanos, qual cana-se que a morte se condena, numa mão sempre a espada e noutra a pena. Olha que maravilha, né? Os perigos mavórcios de Marte, mavórcio vem de Marte, perigos de Marte, ou seja, os perigos da guerra, inumanos, qual Canace? Canace é a filha de Éolo. Éolo é o rei do vento. Ela comete incesto com o próprio irmão e ela é condenada pelo pai a se suicidar para que o pai lhe entregue uma espada. E ela então escreve uma carta ao irmão, uma carta de amor ao próprio irmão, e numa mão ela tem a faca e na outra mão ela tem a pena escrevendo a carta. Por isso que ele diz que, como a Canace, ele está frente à morte, e numa mão sempre tem a espada e na outra a pena. Numa ele tem a espada para lutar e na outra a pena para escrever. Agora, com pobreza aborrecida, por hospícios alheios degradados. Desculpe se interromper aqui. Com pobreza aborrecida por hospícios alheios degradados. O hospício aqui nessa época não é lugar de guardar loucos, mas o hospício tem o sentido de hospedagem, né? De casa. Ele está degradado onde? Está 16 anos na Ásia, lá de canto em canto. Está 16 anos exilado. Agora, da esperança já adquirida, de novo mais que nunca derribado. Agora, as costas escapando à vida que de um fio pendia tão delgado, que não menos milagre foi salvar-se que para o rei judaico acrescentar-se. Esse rei judaico é Ezequias, que pediu a Deus 15 anos a mais para consertar a vida, porque não queria morrer com tantos pecados. Então ele está dizendo assim que foi menos milagre ele ter sobrevivido até agora do que o Ezequias recebeu os 15 anos a mais. E ainda, ninfas minhas, não bastava que de tantas misérias me cercassem, senão que aqueles que eu cantando andava, tal prêmio de meus versos me tornassem. Tornar quer dizer, me devolvessem, né? Que prêmios? Encarceramento, miséria, dor, tá? Tudo isso é que ele recebeu em troca de ter cantado os feitos dos grandes portugueses. A troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Ou seja, está mal a vida de Camões. E ele com isso fez uma reclamação às ninfas da sua situação miserável e medonha frente à grandeza que ele tem contado. O que nos leva para o canto 8, e aí no canto 8 ele fará uma longa e um pouco chata descrição dos reis de Portugal, porque é o rei lá de Calicut que está pedindo que ele faça isso, que conte a história dos reis. É claro que ele está querendo contar a história dos reis para parecer, né, que ele está considerando os reis de Portugal. Mas disso tudo eu só selecionei uma única estrofe, que é a 10ª, em que ali na frente o rei, o Malabar, né, que é o rei dos indianos, ele interrompe a narração para fazer uma exclamação sobre a glória de Portugal. Quem é, me diz, estrouto que me espanta? Pergunta o Malabar maravilhado. Com que tantos esquadrões, que gente tanta, com tão pouco tem roto e destroçado? Tantos muros aspérrimos quebranta, tantas batalhas dá, nunca cansado, tantas coroas tem, por tantas partes, a seus pés derribadas e estandartes. Então, o Malabar diz, quem são vocês, meu Deus? Que povo é esse? Que com quase nada consegue fazer tudo? Né? É o
o Camões fazendo, né, o marketing dos portugueses, não é isso? Aí há finalmente um tratado com Samorim. Samorim é o nome do rei lá de Calicut, né? E que esse tratado aí significa que os portugueses só querem levar provas que estiveram lá, sinais da sua estadia lá, e querem então sair tendo um tratado com o rei. Não é isso? O rei, nessa altura, não está ainda envenenado por Baco contra os portugueses. E é o que está na estrofe 73. Assim, com firme peito e com tamanho propósito, vencemos a fortuna, até que nós, no teu terreno estranho, viemos pôr a última coluna. A última coluna significa o fim do mundo, a marca do final do mundo. Porque as colunas de Hércules, que são os montes de Gibraltar, seriam, em princípio, as marcas do fim do mundo. Eles vieram botar mais longe, né? Rompendo a força do líquido estanho, da tempestade horrífica e importuna, te chegamos, de quem só queremos sinal que ao nosso rei de te levamos. Muito bem. No canto 10, então, no canto 9, eles descobrem que eles serão traídos, porque o Baco envenena nos sonhos o rei de Calicut contra os portugueses, dizendo que eles são bandidos, e aí então eles fogem de lá, levando consigo as provas que estiveram na Índia, né, para provar o feito. Que é o 13, por favor. Parte-se costa abaixo, porque entende que em vão o rei gentil trabalhava em querer dele paz, a qual pretende por firmar o comércio que tratava. Mas como aquela terra que se estende pela aurora, sabida já deixava, com estas novas torna a pátria cara, certos sinais levando do que achara. E vão embora, fazem o caminho de volta pelo mesmo caminho, voltando para Portugal.